Então, irmãos amados, nessa manhã abençoada, de alegria, de fé, vamos à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 4. Nós teremos que ler muitos versos hoje, mas vamos ler a partir do verso 17, aliás, a partir do verso 25 até o 32. Efésios 4, verso 25 a 32. Nós teremos que ler, além desses, o capítulo 5 até o verso 21. Mas vamos ler só do 25 ao 32, depois leremos o capítulo 5 até o verso 21. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe. Agora Paulo vai começar a tratar do nosso comportamento, do nosso relacionamento com as pessoas, da nossa vida exterior, né? Então ele vai dizer assim, todo mundo aí? Todo mundo em Efésios 4? Por isso, deixando a mentira, olha lá, deixando a mentira, fale a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, falando sobre a ira, irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele fala, não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda mentira, bem assim como toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Então agora Paulo começa a tratar do nosso comportamento externo. E nós vamos ver nos ensinos de Paulo que nós vamos ter grande dificuldade para chegar num ponto de perfeição. Uma coisa que nós temos que entender: se você tiver o coração sincero e estiver entendendo o Evangelho da Graça de Deus, você vai entender isso que eu vou te falar. Você já descobriu que você não consegue ser um crente perfeito? Já descobriu ou não? Você já descobriu que nem por um dia você consegue ter uma santidade 100%? Já descobriu que nós falhamos todos os dias? A nossa natureza é uma coisa tão maligna que trabalha todos os dias contra o entendimento da verdade do Evangelho da Graça de Deus. Então, para cumprir esses poucos versos que nós lemos hoje sobre ira, não mentir, ter paciência, nós vamos ter uma grande dificuldade. Paulo sabe disso. Por quê? Porque nós estamos presos numa natureza terrena, que trabalha contra Deus, que trabalha contra o Evangelho todos os dias. Você acorda, ela não descansa, ela vai começar a trabalhar com pensamento ruim, pensamento de preocupação. Durante o dia vem um monte de emoções estranhas, tentações esquisitas. Passa-se pensamentos na tua cabeça que você não quer pensar, que é coisa de doido, mas passa lá, você não fala para ninguém, mas vem cada loucura. Que a carne é uma produtora de coisa errada. Vocês estão entendendo? É uma produtora de coisa ruim. Então, eu preciso aprender muito bem, se bem que aqui nós já ensinamos muito, o que é essa natureza humana? O que é essa natureza caída? Eu tenho que me enxergar, para mim entender a graça de Deus, eu tenho que entender que eu sou uma pessoa complicada, minha natureza é negativa, e eu não consigo produzir realmente uma obra perfeita que satisfaça o coração de Deus. Eu posso fazer jejum, mas a fonte dele é um homem na carne. Eu posso fazer muita coisa bonita para Deus, mas tem muito defeito, porque a fonte da produção dessas coisas bonitas é um homem defeituoso que produz tudo defeituoso. Eu posso dizer, meu irmão, eu te amo,
Mas o meu amor não é verdadeiro, porque ele é defeituoso, eu sou muito egoísta. Na realidade, eu não amo. Vocês entendem? Por pouco a gente começa a falar de alguém e difamar uma pessoa e julgar e condenar a pessoa, ainda que você não queira, daqui a pouco você está falando, porque o que ela fez não bate com aquilo que você acha que é padrão. E você que é defeituoso não se contém, porque isso, e daqui a pouco não consegue segurar a língua. Então nós somos muito defeituosos, nós não conseguimos ser perfeitos. É por isso que a salvação é pela graça. Por quê? Porque se Deus chegasse para mim, olha, agora eu te salvei. Agora se vira, hein? Faz tudo direitinho, me dá uma lista, você tem que fazer isso e aquilo. E dá uma lista, você não pode fazer isso e aquilo. Se vira. Porque se você fizer uma coisa que está nessa lista que não pode, você já perdeu a salvação. Deus sabe que nós não temos condições de sustentar a salvação. Ele nos deu a salvação de graça. Ele sabe que nós estamos na carne. Nós é que não sabemos. Nós sabemos que somos um pouco bonzinhos. Que vamos conseguir. Eu vou fazer jejum e oração. Sou um homem de jejum e oração. Satanás, quando me vê, besteira. Eu vou na igreja de segunda a segunda, eu faço todas as campanhas, que nem o fariseu, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, sou consagrado. Não é consagrado, a tua carne nunca vai ser consagrada em nada. Se eu não entender que eu não consigo manter a salvação é uma coisa muito grande, muito poderosa, e eu nessa carne não consigo mantê-la, porque eu falho todos os dias. Então Deus me salva, o que Ele faz? Ele me salvou, Ele é responsável por ter me salvado. Agora Ele vai me manter salvo pelo poder da sua graça, pelo seu poder, não porque eu me esforcei. Então, se você for ler, nós temos muitas coisas para ler aqui. Que Paulo fala, não fique irado, não perca a paciência, ame, né? Não seja mentiroso, não seja mentiroso. Você já deixou de mentir alguma vez? Desde que a gente nasce, a gente já é mentiroso. Eu falo sempre isso. Criança nasce, ninguém ensina ela a mentir. Ela fez uma coisa errada, você fala assim, foi você? Ela fala, não, só está ela lá. Começa a mentir, a própria natureza já traz a mentira. Então, se a gente for olhar 100% que Paulo diz, esses poucos versos que nós lemos aqui, nós vamos ver que nós falhamos neles sempre. Nós falhamos muito neles. Então, se não tiver uma visão clara do que é a natureza humana, tudo isso que nós vamos ler em Efésios vai ser um peso enorme na nossa vida, porque eu não vou conseguir cumprir 100% o que Paulo vai falar. Estamos entendidos? Então vamos trabalhar um pouquinho, eu sei que você já sabe, mas vamos trabalhar um pouquinho sobre a natureza humana, né? Eu sei, às vezes a pessoa quer assim, hoje é o dia da sua bênção. O falso evangelho traz as pessoas assim, hoje você vai ter a tua vitória. Você não vai entrar, não vai sair daqui como você entrou. Hoje é o dia do milagre, hoje é o dia da conquista, hoje é o primeiro dia da tua prosperidade, vai vencer tudo, você é mais que vencedor. As pessoas estão atrás de pregadores que só falam isso para elas. E tudo vai mudar, desde que ela pague o dízimo, o trízimo, dê o dinheiro, compre os votos, pegue todo o envelope, compre todos os livros, se associe no canal de televisão, sabe? Aí sim. Não é? Porque esse ensino da natureza caída, pouca gente, quase ninguém fala a respeito disso. É uma minoria que conhece o Evangelho da graça de Deus. Então, vamos a esse trabalho pesado das obras da carne. Vamos lá, João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos lá, para entendermos isso. Que hoje você saia daqui convicto mais do que nunca da tua natureza caída. E eu também. Horrorizado com a natureza caída, sabe, abalado de tanta angústia por saber que eu estou preso nessa coisa horrível e não consigo agradar a Deus como deveria. Então, João, capítulo de número 6, vamos lá, João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo de número 6, vamos ler um verso, o verso 63. Aqui, se você for ler desde o começo, você vai ver que Jesus fez uma pregação sobre beber o seu sangue, comer a sua carne, uma linguagem dessa para os judeus.
E eles não entenderam nada e foram cada um indo embora, né? E aí Jesus diz, quer ver, vamos ler aqui o verso 60. Depois da pregação dele, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aí ele vai dizer: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, por que eles não entenderam a pregação de Jesus? Porque eles estavam tudo na carne. E Jesus está dizendo: olha, a coisa fica viva só lá no Espírito. É lá dentro, o Espírito é que vivifica. As palavras de Jesus são Espírito e são vida. Por exemplo, eu posso estar lendo a Bíblia e não tocar no Espírito da palavra, estou com a mente fechada. Eu vou ler lá um monte de coisa, não vou achar muito legal. Sabe, não vou entender, porque a carne é uma oposição. Mas quando o meu espírito é tocado pelo Espírito da palavra, porque por trás de cada verso tem vida, tem ação. Quando você descobriu e leu que é liberto do império das trevas, não veio uma vida para dentro de você de entendimento. Fui liberto, veio vida. Atrás da palavra tem um espírito, uma vida que age através da palavra. Então ele falou: o Espírito é o que vai dar vida. A carne, eles estão tudo na carne. Para nada aproveito. O que eu estou dizendo para vocês é uma coisa espiritual, é Espírito e é vida. Então ele falou que a carne, quando ele fala carne, quando você vê nas cartas de Paulo, na Nova Aliança, falando sobre a carne, é essa nossa natureza caída, essa natureza carnal, esse corpo que a gente vive, escravizado, defeituoso. Então a carne, essa nossa natureza, Jesus disse, para nada aproveita, ela não aproveita para nada. Se tratando das coisas espirituais, essa nossa natureza humana é imprestável. Ela não serve para nada, ela não é útil para nada, ela não acrescenta nada, pelo contrário, ela é contrária a tudo que é o Evangelho da graça de Deus. Você já descobriu isso? Ela é contrária, para nada aproveita, ela quer comer, dormir, ter os seus prazeres resolvidos, né? Satisfeitos, comer, dormir, beber, ela quer isso, aproveitar o máximo que dê satisfação para ela. Está assistindo um filme, um montão de coisa que interessa a carne, você está lá ligadão. Vai ler a Bíblia, um segundo a carne não suporta ler a Bíblia. Você está fazendo uma coisa que interessa para a carne, está animado, né? Vem para a igreja, a carne não suporta, para nada aproveita. Então você está preso numa natureza que na ótica de Deus não é aproveitável para nada. Para nada. Defeituoso total. Estamos indo? Agora vamos para outro verso aí mesmo em João. Vamos voltar um pouquinho. João capítulo número 2. Volta aí uma ou duas páginas. João 2, a partir do verso 23. Abra aí, leia e acompanhe. Verso 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Agora presta atenção nisso aqui. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era natureza humana. Então, apesar deles terem acreditado em Jesus, Jesus não confiava neles. Não punha fé neles. Vocês estão entendendo? Por quê? Ele sabia o que era natureza humana. Agora eu vou mexer mais comigo do que com você. Você acha que Jesus confia 100% em você? Não confia. Mas pastor, estou me sentindo meio rejeitado, vou passar por cura interior, porque
Ele conhece a natureza humana, ele sabe que nós não somos confiáveis, que nós falhamos. Por isso que ele te salvou e te mantém salvo. Ele sabe que é a natureza humana. Ele sabe que não pode pôr fardo pesado sobre você, que você não vai cumprir, que você não consegue. Olha, o próprio Deus trouxe a lei, o fardo pesado. E dizia para o homem: não seja mentiroso, não cobice a mulher do próximo, faz isso para aquilo. Nenhum deles conseguia cumprir. Por quê? Porque a carne era incapaz de cumprir a lei. Então você vai ver o Velho Testamento, o povo desobedecendo, e Deus mandava matar, vinha o reio de Deus, castigo de Deus. O povo obedecia um pouquinho, mas daqui a pouco transgredia, já vinham os inimigos, pegavam eles e judiavam. Eles viviam em guerra no Velho Testamento, né? Viviam em guerra no Velho Testamento inteiro. Os medianitas, os filisteus, os jebuseus, os amorreus. Vê aquele povo do Velho Testamento, não tinha paz, vivia em conflito, lutando, se matando o tempo todo. E não conseguia cumprir a lei. Por quê? Porque eles não tinham natureza para cumprir a lei. Por isso que o Velho Testamento é judaísmo, é lei. E quem vive debaixo do Velho Testamento vive em guerra, porque tem que fazer, tem que pagar preço, está em luta, é o inimigo, é o diabo. Ele não tem paz, ele ainda pensa que ele é capaz de fazer alguma coisa para agradar a Deus na carne, não vai. Não vai. Então o jugo, Jesus Cristo precisou se fazer carne, se fazer homem, vir aqui, pôr um fim na velha aliança, essa aliança agressiva que o próprio Deus pôs, essa aliança que matava. Se uma mulher for prega em flagrante adultério, ela, o homem, vai ser apedrejada. Era lei. Por que eles não pregam isso também? Eles só pregam a bênção da lei. Moisés, José foi próspero, Davi foi próspero. Fala lá, prega também. O seu filho é um rebelde contumaz, apedreja ele até a morte. Isso aí eles não serve, né? Só vai pregar que tem que dar o dízimo, obrigado. Olha lá, Malaquias, vai roubar a Deus. Então veio a lei para mostrar essa natureza humana caída, destruída. Cristo vem, cumpre a lei, o fim da lei é Cristo. Ele cumpriu, removeu isso e traz a graça, porque nós somos incapazes de ter alguma coisa em nós que agrada a Deus. A pessoa jejuou um pouquinho, me consagrei, estou consagrado. Subi no monte, que arrogância. Subi no monte, que sem comer, estou cheio do poder, o diabo vai correr. O diabo sabe o que é a natureza humana, gente. A pessoa ficou sem comer, que poder? Está cheio de poder de quê? Porque ficou sem comer, a tua carne só está mais fraca. Não tem poder nenhum, é tudo ilusão. O poder está em saber que você é fraco e depende de Deus. Depende não de você mesmo. Entende? Então, Deus não confia em nós. Se alguma coisa Ele faz através de nós, é pela graça dEle. Não é o nosso esforço. Você viu o que você fez essa semana, o que você falou dos outros. Homens, vocês cobiçaram, vocês olharam para alguma mulher, tiveram algum desejo impuro? A lei dizia assim, mulher, você olhou para aquele cara lá na academia fortão, falou, veio meu marido barrigudinho, meio carequinha, oxa, não veio isso na sua cabeça? Olha a carne aí. Vocês estão entendendo? Nós somos tentados a essas coisas todos os dias. Eu exagerei nisso, agora perdi o fio da meada aqui. Edivaldo, me ajuda. Sim. Ele sabe tudo que nós pensamos essa semana. Os pensamentos errados. Ele sabe que se nos der uma carga pesada, a gente vai traí-lo. Por quê? Porque com a minha natureza eu não consigo ser fiel, eu falho. Por isso que existe a graça de Deus. Então Ele não confia em nós. E se alguma coisa, se um dia você pregou, alguém se converteu, e se a tua igreja veio lá bastante gente, não pensa que você é alguma coisa, que você é o poderoso, o ungido, o apóstolo, o consagrado, o teu guspe faz milagre, Não, está aí, os mentirosos são o que pensam que são alguma coisa, e põe as pessoas para depender deles na fé. E se alguma coisa Deus fizer por você, até se você deu uma moeda para alguém no farol, não pense que foi a tua bondade. Deus lá no teu espírito tem trabalhado para que você tenha condições de fazer alguma coisinha.
Porque se te pedir uma coisa pesada para você fazer, você nega Jesus durante a semana. Nega, porque você é fraco. A carne é fraca. O espírito está pronto, Jesus Cristo diz, mas a carne é fraca, não chega a lugar nenhum. Por que Jesus não se confiava a eles? Porque Jesus sabia o que era a natureza humana. Agora você sabe, se você me visse por dentro, eu te visse por dentro, já cansou de me ouvir falar isso, né? Nós iríamos ver uma pessoa monstruosa, deformada, toda torta, atrofiada, uma coisa escura, que é o que é a nossa alma. Né? Pode estar bonito do lado de fora, mas tem tanto pensamento, sentimento, coisa esquisita na nossa alma. Um mundo de trevas escondidinho ali. Quem pode chegar diante de Deus? Eu mereço. Eu fui salvo porque eu fiz isso. Eu dei comida para os... Ninguém. Diante dele, toda boca tem que se calar, porque ninguém é capaz. Ninguém é capaz. A carne, para nada aproveita. Vamos lá, mais para frente. Agora vamos para Romanos, capítulo 7. Mateus, estamos em João, Atos, Romanos. Um pouquinho para frente, chega lá. Romanos, capítulo número 7. Vamos ler a partir do verso 14. Esse capítulo 7 aqui é uma coisa que sempre você tem que ler. Ele vai mostrar que nós somos libertos da lei, morremos para a lei e que estamos presos numa natureza caída, maligna. Então, a partir do verso 14 de Romanos 7, todos acharam? Está tudo aí certinho? Verso 14, bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou o quê? Carnal. Eu estou vendido. Vendido o quê? A escravidão do pecado. O que Paulo está dizendo? Quando Deus deu a lei, não matarás, não cobiçarás, é uma coisa muito linda, perfeita, mas é espiritual. Agora, o que eu sou? Eu sou um homem carnal, estou preso numa carne, eu estou vendido, a minha natureza está vendida para o pecado, está entregue, não consegue cumprir a lei. Por isso que ninguém vai ser justificado por obras, ninguém é salvo por obras, porque a nossa carne não produz a obra perfeita. Continua a leitura. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O que Paulo estava dizendo? Não compreendo o meu modo de agir. Vamos falar a mesma coisa. Paulo se programava, hoje eu vou ser bonzinho, hoje eu não vou ter maus olhos, hoje eu vou ser paciente, eu não vou me irritar com o marido, não vou me irritar com a esposa, eu vou ter uma calma com os filhos, minha vizinha que me xinga de vez em quando, eu vou falar bom dia para ela. Hoje, Senhor, geralmente é de segunda-feira. Segunda-feira eu começo o jejum, segunda-feira eu começo o regime, quando eu viro o ano, vem um ano de promessa. Eu não vou mais fazer isso, esse ano é o ano da libertação, né? Aí quando chega 10 horas, meio-dia, você vê que você não conseguiu, você já falhou. Não falhou? Já falhou. Quando chega a noite, então tem que dormir assim, Senhor, eu fiz tanta coisa errada, eu pensei tanta coisa errada, eu julguei as pessoas, eu não consegui cumprir aquela meta do dia, porque Paulo falou, não compreendo o meu próprio modo de agir, eu estou num conflito, eu quero fazer tudo certinho, eu não consigo, eu quero amar, mas não consigo, eu quero ser paciente, mas não consigo, eu quero comer menos, mas daqui a pouco eu encher a barriga. Comi tudo, tomei Coca-Cola, aí de noite eu vou ter umas visões da noite, né? Estou vendo o mar se levantando, um anjo descendo, também comi uma pizza antes de dormir, vai ter um monte de sonho, vai ter pesadelo e depois vai acordar dizendo, foi o diabo que estava atrás de mim, né? Pastor, tive um pesadelo, comi uma feijoada à noite, tive um pesadelo, ai pastor, que noite triste, sonhei que eu estava num conflito, o diabo vinha atrás de mim, aquela digestão, orelha de porco, pé de porco, tudo aí dormindo, é a tua carne. Então o que Paulo fala? Eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Se você nasceu de novo, você pode entender isso. Você já entendeu isso? Você não compreende o teu próprio modo de agir, eu não compreendo o meu, porque eu falho todo dia, eu não quero falhar. Eu nasci de novo, você também, no meu espírito, eu quero tudo 100% certo.
Mas estou preso aqui nessa carne que quer tudo 100% errado. Errado, ela pende para aquilo que é errado, é o pendor da carne, ela está sempre voltada para aquilo que é errado. Tem autopiedade, dó de si mesmo, está passando por uma lutinha, ai, coitado de mim, que é a atenção do mundo todo. Ó dia, ó azar, ai, que tristeza, por que Deus? Por que está acontecendo isso comigo? Eu estava conversando com uma irmã, estava passando por uma luta, ela dizia, por que está acontecendo isso comigo? Eu olhei para ela assim e falei, meu Deus, ela não está entendendo nada. Que isso acontece com qualquer um que está preso nessa carne. Qualquer um vai ficar com dor de barriga, vai dar dor de cabeça, vai tropeçar à noite, de manhã bem cedinho no pé da cama, daquela topada, né? Vai ter que tomar uma vacina, tem que tomar um remédio. Por que está acontecendo? Eu estou preso nessa natureza, está programada para isso. Não adianta ele dizer, eu não fico doente, eu nunca vou ficar doente, tomo posse. Tudo isso é o falso evangelho. Toma posse de coisas que nunca acontecem na sua vida. Tomo posse, eu declaro, eu decreto, eu exijo, eu profetizo. Profetizar é falar uma coisa e achar que ela vai acontecer na sua vida. Eu profetizo que vou ficar rico, estou sustentando. Pode profetizar, se não trabalhar muito, só se ganhar na loteria para ganhar algum dinheiro. Caso contrário, está difícil ter dinheiro, né? A não ser que você comece a revelar, abra uma igreja, começa a revelar todo mundo, dá show e começa a pegar o dinheiro das pessoas e aí vai ganhar algum dinheiro. Capaz de ir até para a televisão. Então, Paulo diz, não compreendo o meu próprio modo de agir. Olha lá. Verso 15, vou ler de novo. Porque não compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. E ele fazia o que? O que ele detestava. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então ele diz que a lei era boa, porque a lei mostrava que eu era incapaz de cumpri-la. Aí ele diz, neste caso quem faz isso já não sou eu. Como, Paulo, não é você? Mas o pecado que habita em mim. Vou ler o seguinte, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, não consigo realizar o bem. Então como Paulo pode dizer isso? Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Como não sou eu? Não é a tua carne que faz. Paulo ia dizer, é a tua carne, mas ele fala assim, essa carne aqui, eu sou muito mais além da carne, eu sou o espírito. Mas estou preso nessa carne. Eu não quero, mas a minha carne, não sou eu mais, a minha vontade não é mais ser assim. Mas a minha carne está aqui e eu acabo fazendo mesmo contra a minha vontade. Quantas coisas a gente quer fazer de bem, né? E contra a nossa vontade, a nossa carne às vezes acaba tomando a frente, você falha, você erra. Eu mesmo, quantas coisas eu falei assim, bom, eu não posso falar isso, não vou falar isso. Eu vou conversar com essa pessoa, eu não posso falar, porque ela não vai entender. Mas daqui a pouco eu acabo falando. Mas por que fui falar, Deus? Eu não consegui ter o controle ali na hora. Tomara que ela não tenha se ofendido, né? Porque as pessoas que vêm conversar com o pastor, elas querem que você seja tudo a favor, falar assim, coitadinha, né? Não, tenha fé, vou orar por ora, pastor, ora, que bênção, pastor, o senhor é uma bênção. Agora quando você vai falar, posso dar um exemplo aqui? Tinha uma certa irmã que queria casar. Arrumou um irmão, ela falei, mas um irmão não, um homem, né? Aí eu falei, pastor, eu vou casar, vou trazer ele para a igreja. Eu falei, tá bom, minha irmã, mas ele tem algum conhecimento do evangelho? Não, mas eu vou trazer, pastor. Aí eu falo assim, pensa bem, não vou falar não pode, né? Você sabe que a mulher fica cega por um homem, não vê o que está por trás, né? Vocês entendem, né? O homem também fica cego pela mulher. Quando eu falo assim, não estou falando direto para você, é uma palavra que vem, tá bom? Não estou querendo falar nada para... Olha, pensa bem. Você já conversou com a ex-mulher dele? Não, eu falei, dá uma ligadinha para ela para você conhecer, porque ele vem assim e vai falar assim, ela não prestava, eu sou o santinho, aquela mulher é a víbora. Sempre quando vem assim, eu falo, olha, entre em contato com ele e pergunta quem ele é, porque aí você vai ver o outro lado para ver se você vai se arriscar. Não, pastor, é tudo bonzinho, é tudo bonzinho. Causou. Que trazer para a igreja nada. O cara ficou sisudo, amarrou a mulher, não desapareceu, está por aí. Vocês entendem? Ela queria que eu falasse assim, não casa, vem aqui que eu vou te abençoar.
Ele, ai, que homem bom! Ai, oh, o varão chegou, irmã. Cara, só arrumou confusão para a vida dela. Agora o que ela quer fazer? Não aguenta mais, quer se separar. Não vem pedir conselho para mim. A carne é terrível, meus irmãos. Para nada aproveita. Continua. Olha lá. Olha o verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, e sim o que detesto. Estou adiantando. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz. O que é que faz então, Paulo? O pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro ali de que o mal reside em mim. Aonde reside? O que reside em você? O mal. O que é esse mal que Paulo fala? Essa natureza caída, esse homem carnal, é o mal, é o pecado. O pecado não é eu cometer um errinho ali fora. A minha carne é pecado, ela está programada para repetir pecado, e se eu não refrear ela vai se soltar e vai agarrar tudo aquilo que eu sei que é errado, e vai achar que é bom. Entende isso ou não? Esse mal está em nós, isso é o mal. O mal habita na nossa carne. É o corpo do pecado, o corpo da morte programado para fazer um montão de coisa errada. Agora, Paulo, você poderia perguntar, eu estou demais esmagado por essa palavra, Paulo. Como o senhor pode escrever uma carta, pode dizer, não minta, não fique irado, ame todo mundo, tenha paciência, não fale uma palavra errada. Eu estou esmagado porque eu não consigo obedecer tudo isso. Perdi a salvação. Ele vai falar, não, você é salvo pela graça, Jesus te justificou. Mas você viu, entendeu que a carne não produz essa santidade como é, que muitos pastores têm que ser santo, tem que ser santo. Ele mesmo não é. O que Jesus Cristo disse? O que está escrito na lei, lá em Mateus? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você só olhar para uma mulher ou para um homem com intenção impura, lá dentro você já adulterou. A lei era só coisa externa, não adulterarás, mas não mostrava o coração da pessoa. Mas o Evangelho veio mostrar, se você lá dentro, se você tiver um olhar com uma intenção impura, não precisa nem cometer o ato, já adulterou. Quem vai escapar disso se não for pela graça de Deus? Não é verdade? Quem não vai escapar, gente? Ninguém escapa. Esse ensino põe um fim nesse falso evangelho que eu vou conquistar, eu sou bom, eu sou mais que vencedor, eu tenho fé, eu sou poderoso, eu chego, eu faço, eu jejuo, eu oro, sou consagrado. Tudo farsa. São tudo termos que as pessoas usam para esconder o defeito, o erro que cada um tem. O verdadeiro pregador tem que chegar na cara de todo mundo e falar, olha, eu não sou nada, eu tenho as mesmas tentações que você, eu sou defeituoso, não vou me esconder atrás de um nome de pastor, de apóstolo, não vou... Entrou a porta, todo mundo, meu Deus, vai ser condenado. Vai ser condenado. Receber louvor de homem como se fosse alguma coisa, vai ser condenado, porque não é, ninguém é. Ninguém é. Continua a leitura. Porque agora Paulo mostra aqui, porque no tocante ao homem interior, lá dentro, onde eu nasci de novo, onde eu sou o verdadeiro cristão, porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, que é aquilo que eu sou no Espírito, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Bom, vamos ler o 23 de novo. Mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei, que faz guerra contra quê? Guerreando contra a lei da minha mente, que é o seu homem interior, o seu espírito. E essa me faz prisioneiro da lei do pecado que está na minha carne, nos meus membros. Agora Paulo fala, é como se ele gritasse, que eu sou uma pessoa miserável, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai te livrar desse corpo da morte? O que é o corpo da morte? É o resultado do pecado. O nosso corpo se tornou o corpo da morte. A morte está nele. O mal está nele.
E ele já está sentenciado, vai voltar ao pó, vai morrer. É por isso que todos morrem. Paulo chegou num ponto de tanto conflito que ele falou: meu Deus, por dentro eu quero fazer tudo certo, na minha carne eu erro tudo. Ai Deus, eu sou uma pessoa miserável. Quem vai me libertar desse corpo da morte? É o corpo da morte, é um defunto o teu corpo, é o corpo da morte, programado para o mal. E ninguém tira isso. Quer ver uma coisa impossível? É a tua carne mudar e virar santinha. Você nasceu com o corpo da morte, não tem como mudar. Quem me livrará do corpo da morte? Aí Paulo mostra duas coisas aqui. Olha lá. Graças a Deus por Jesus Cristo, de maneira que eu, com a minha mente, meu espírito, a minha mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Então, com teu espírito você adora Deus. Adora Deus com a minha carne? Não. Levantando o braço? Não. Meu homem interior é o verdadeiro adorador. Mas a minha carne, ela continua escrava da lei do pecado. Então você vai falhar, você pode estar com 90 anos, vai falhar, pode ficar sem comer, pode dar todo o teu dinheiro, pode estar na igreja de segunda a segunda. Se tranca lá dentro, porque a hora que você sai, já vem o pensamento errado. Você serve a Deus no espírito, mas a tua carne vai continuar seguindo a coisa errada. Ela não para, meus irmãos. Por isso que existe uma batalha, é um conflito, porque eu quero fazer tudo certo e falho todo dia. Por isso que a graça de Deus é o único meio de salvação, não por obras, mas pela graça. Continuando, vamos para outro texto. Gálatas 5, vamos lá. O que a carne produz? Isso aqui é os frutos da carne, né? Você já deve saber isso bem. Os frutos da carne. Gálatas, capítulo número 5. A partir do verso 16. Todos acharam aí direitinho, acompanho, olha lá. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então o único meio é andar no Espírito. Agora ela vai mostrar a luta de duas forças. Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, elas são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então o que acontece? A carne, esse homem exterior, ele milita, ele luta contra as coisas espirituais, ele é oposto. E as coisas espirituais lutam contra a carne. É por isso que de vez em quando ele dá umas angústias, porque angústias de frustração, poxa, eu não consegui servir a Deus como eu queria, é uma angústia, é angústia no espírito. Por quê? O espírito luta contra a carne, e a carne o dia inteiro, ela não descansa, ela está lutando contra as coisas do espírito. Acordou, começou a luta, tua carne vai comer, vai fazer isso, fulano de tal, você viu, abriu o zap, já começou a carne a trabalhar. Né? Aí abriu o zap lá, alguém da família, olha, já viu isso aqui, viu fulano de tal, já falou mal, pronto, a carne começou a trabalhar, você nem orou, nem falou glória a Deus ainda. Então o conflito, a carne contra o espírito, contra o teu homem interior, o espírito e o espírito contra a carne, são opostos. Então, eu encontrei um jovem aqui, que foi da igreja, quando nós começamos a igreja há mais de 20 anos atrás, nós tínhamos uma juventude grande. Então todos eles queriam servir a Deus, queriam evangelizar, queriam cantar, queriam pregar. Foi tudo maravilhoso. Mas o tempo foi passando. Foi sumindo um, sumindo outro, sumindo um, sumindo outro. Hoje, porque eu lembro de todos eles, já orei muito por eles, agora eu não oro mais. Está nas mãos de Deus. Hoje eu encontro eles já agora, depois de uns quase 20 anos, já são tudo homens. Nenhum deles permaneceu. Aqueles que queriam, tinha um que era pregador. Eu vou ser pregador. Aí eu falava, olha, precisa nascer de novo, não é só querer, tem que sentar, aprender. Sabe? Não, abre a boca que eu te encherei. Aí um dia eu falei isso para ele, eu vou embora dessa igreja, eu vou ser pregador. Aí ele saiu pregando, começou, Deus me revela, ficou famoso em pouco tempo.
Aí depois de umas mancadas sumiu. Eu vejo ele hoje, cadê o pregador? Nem na igreja está, nada mais interessa. Parecia que era tudo crente. Ninguém era crente. Eles vinham na igreja, os pais traziam, depois você perde o controle, volta, vai tudo para o mundo e ninguém quer saber. São aqueles crentes assim, ai, Jesus me ajuda aí, vai, dá um jeitinho aí. De vez em quando eu vou lá na igreja, né? A carne, é a carne. É a carne, você pode criar um filho. Pequenininho leva na igreja, ele vem aqui, sou uma florzinha de Jesus, abre a boquinha, né? Ai, a mãe e o pai, os pais cruzam, ai, meu filho, é que é de Deus, ai, que maravilhoso. Aí ele vai crescendo, aí ele vem vindo, ele vai indo bonitinho, daqui a pouco ele chega nos 13, 14, ele já não quer mais ir para a igreja. Ele quer ter a moto, o mundo, a menina bonita. Lá na escola, vai na escola, olha lá como eles estão se vestindo. Eles, nossa, dão risada, pronto. Aí depois de um tempo não quer mais saber de igreja. A igreja se tornou aquela coisa amarga, ficar sentado ouvindo. Por quê? Porque a víborazinha cresceu, a carnona, e vai cair no mundo. A carne para nada aproveita. Luta do espírito contra a carne, carne contra o espírito. Se Deus não fizer uma intervenção lá dentro, a carne acaba vencendo. Deus não fez uma intervenção um dia na sua vida que você creu? Você creu. Uma intervenção de Deus. Continua. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. O que a carne produz? Olha lá, prostituição, impureza, lascívia. Para aqui um pouquinho. Se você for em igrejas que só fala de demônio, a prostituição é um demônio, a lascívia é um demônio, tudo virou demônio. Agora a Bíblia não diz que prostituição é demônio. A Bíblia diz que a prostituição é minha carne que produz, não tem um demônio ali. Prostituição, desejo maligno, sai, amarra esse diabo da prostituição, amarra esse diabo do adultério. Não! Se a Bíblia dissesse que isso são espíritos malignos, a gente creria. Mas a Bíblia está dizendo que essa natureza humana, ela produz, não é demônio, é a carne. É a carne que se prostitui, é a carne que tem desejo maligno, é a carne que adultera. O diabo veio e fez eu fazer. Não, não foi o diabo que veio e fez você fazer isso. Você foi alimentando isso até que culminou o pecado. Você foi lentamente se alimentando disso até que concluiu o pecado. Mas é a tua carne que é isso, não é demônio. Aí vai lá no culto, sai demônio da prostituição, sai demônio da glutonaria. Não é um demônio que faz você comer. E comer. É a tua carne que produz a glutonaria. Sai demônio da mentira. Não é o demônio da mentira, é a tua carne que é mentirosa. E gosta de mentir, e mente como se fosse verdade. Nem falo aí na política os mentirosos, né? Nem falo na política os mentirosos, malignos, que estão aí. Mas, olha lá, vamos ver, as obras da carne são conhecidas, são, olha lá, prostituição, impureza, lascívia. Paulo falou que isso é demônio? É o que a nossa carne produz, é as obras da carne, olha lá. Idolatria, feitiçaria. A carne é feiticeira, a carne gosta de idolatria. Por isso que existe um santo para cada dia, existe milhares e milhões de deuses. Que a carne é feiticeira, a carne é idólatra, ela produz isso. Aí sim o diabo age por trás dessas coisas. Olha lá, inimizades, não é um demônio da inimizade. Você vê, às vezes a família são quatro pessoas, 5 pessoas. Daqui a pouco uma começa a ter uma crítica com a outra crítica com a outra. Daqui a pouco começa um conflito entre eles. É tudo irmão, eles não conseguem se entender. Por quê? É a inimizade, não é um espírito que foi lá e falou, olha, fica inimigo dela, olha, fica inimigo dele. Não, daqui a pouco a carne começa, eu não concordo que a minha irmã fez isso. Não concordo que aquele irmão fez aquilo. Aí começa uma inimizade entre eles, produzida pela própria carne deles. Não é que vem um demônio lá, ficou na orelhinha assim, ela fez isso errado. É mesmo, né? O anjinho estava aqui, não pensa nisso. Aí o demônio, não é isso, não é esse quadro. A carne cria inimizade. Às vezes a família é grande,
tudo perturbado, um inimigo do outro. Aí vai na igreja fazer campanha pela família. Vai, é a carne. Vocês estão entendendo? Você percebe que é uma facilidade para criar inimigos, é ou não é? É uma facilidade para criar inimizade entre irmãos, dentro da igreja, em qualquer lugar. Basta discordar de alguma coisinha. Aqui mesmo na igreja, agora eles não estão mais aqui. Aqui vinha pessoas que sentavam ali, outros sentavam aqui. Um não cumprimentava o outro há anos, porque não ia com a cara um do outro, a inimizade. Né? Ficava tudo assim, para quê? Eu sempre vi esse tipo de coisa, nunca falei nada. Um irmão que está há anos no mesmo lugar, como pode não cumprimentar alguém? Não olhar, porque lá, há 10 anos atrás, eu queria sentar naquela cadeira, ele sentou, e lá era o meu lugar. Mas quem diz que quem tem lugar na cadeira, que você senta aqui é o seu lugar? Às vezes você nem sabia, sentou, e você ficou... Não vê que eu sento ali por besteira. A inimizade. É um demônio? Não, é a tua própria natureza, a tua própria carne. É a tua própria carne. Né? Continuando. Vamos ler o 29. Fala, idolatria, feitiçarias, inimizades, ela porfia, disputa de um com o outro. Eu estou disputando um com o outro. As porfias, os ciúmes, a ciumeira, né? Iras, olha lá, estou irado, as discórdias, uma facilidade para se discordar, gente. Qualquer coisa que não bate com a gente, eu discordo, é um monte de discordância. As dissensões, os partidos, facções, eu gosto daquele, eu não gosto desse, eu estou com esse, eu vou a favor contra aquele, né? As facções, as invejas, as bebedices, as comelanças, como o crente gosta de comer. Estudo bíblico, não vem ninguém, vamos orar, não vem ninguém, vamos fazer uma festinha, vai ter um bolo, vem todo mundo na igreja. Todo mundo vem. Vamos fazer de fim de ano, aqui antigamente, quando a gente estava em situação financeira melhor, fazer de fim de ano, ninguém pagava nada. A igreja pagava lá, fazia comida para 100 pessoas. Até quem nunca vinha na igreja trazia até o parente. Mas na hora de vir no estudo bíblico, que estudo bíblico? Glutonaria, carne, né? A gente fazia... deixa para lá, tudo isso é passado. Os mais velhos lembram, os novos não. A gente alugava ônibus na igreja. Ia lá para um sítio fazer um churrasco, jogar uma bola, ter uma confraternização. Gente que passava assim, vinha buscar a esposa, alguém na porta, nem entrava, mas nesse dia ele estava lá. Glutonaria, né? Aí eu fui parar, o poder aquisitivo foi caindo, fomos diminuindo. Parei com tudo isso, sumiu todo mundo. A glutonaria, vou lá porque tem um churrasquinho. Trazia até a família. A glutonaria, olha lá. E coisas semelhantes a essa. Mas você entendeu essa lista de obras da carne? Tudo isso não é um demônio, isso é o que a nossa carne produz. A inimizade, a ira, as facções, as divisões, as discórdias, a mentira, a prostituição, a lascívia, os desejos malignos, a feitiçaria, a idolatria. A carne é produtora disso, você está preso nessas coisas. Liberto agora porque conhece a verdade. Mas eu já fui em igreja que tinha lá Maria lá, São Benedito, aqui Santo Antônio, São João, São Pedro, um monte. Eu ia lá no pé de cada um, me ajoelhava, fazia assim, eu punha a mãozinha lá, me ajuda. Ia lá assim, ajoelhava diante da Maria, ela estava com uma auréola de luz acesa, olhava para a cara dela, aquela cara branquinha assim, fininha, falava, Maria, me ajuda. Idolatria. E gostava daquilo. Abria assim a porta do meu guarda-roupa, tinha lá uma gavetinha, tinha lá uma medalha da Aparecida, as rezinhas Salve Rainha Mãe de Deus, os crucifixos, né? A aguinha benta não, domingo de Ramos, pegava um raminho, punha lá, esperava secar. Você já fez isso? Antigamente se fazia isso, quando a gente que é mais velho, né? Tudo que a carne produzia na procissão, né? Aquele Cristo assim, todo mundo lá, a gente casava assim só para namorar, para arrumar namorada. E fazia aquelas Ave Maria, cheia de graus, fazia tudo aquilo, só para namorar. Obra da carne. Vocês estão entendendo, queridos? Está se desarmando? Olhe para dentro de você. Não precisa falar, eu vou falar. Eu sou isso. Olha, por isso que a graça de Deus nos alcançou. Quando eu descubro que eu não sou nada, que eu não tenho condições de nada,
nem eu me esforcei para crer em Jesus Cristo. Se não fosse a graça dele que pusesse a fé dentro de mim, eu não teria conhecido o Evangelho até o dia de hoje. Quando eu me desarmo diante de Deus, isso é prova de que nasceu de novo e realmente conhece o Evangelho. E agora um detalhe aqui, versículo 21, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Olha lá, presta atenção, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a pessoa vai ler assim, pastor, eu estou perdido, estou condenado. Está dizendo que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esse herdar o reino de Deus não é uma questão de ser salvo ou não. Não é uma questão que eu vou perder a salvação ou não. Por exemplo, eu posso estar em conflito com a minha esposa, não herdei o reino de Deus entre eu e ela, ainda a minha carne está dominando, porque se o reino de Deus dominasse, eu teria paz com ela. Eu ainda estou falando mal de alguém com ódio, porque ainda eu não herdei o reino. Eu vou herdar no futuro quando sair desse corpo, mas aí minha carne está na frente e eu não herdei a paz que o reino produz. Não é questão de perder a salvação, porque se você ler essa lista, então nós estamos tudo perdido. Porque a gente erra em tudo isso, erra ou não erra? Então eu não consigo herdar o reino com o meu próximo, porque a minha carne ainda se irrita com o meu próximo. Eu ainda tenho pensamentos errados, não consigo herdar, mas na medida que o reino vai tomando posse de dentro para fora, então eu vou vivendo um pouquinho do reino em casa, vou vivendo um pouquinho do reino com o meu próximo, estou herdando aqui na terra, fraçãozinhas, que está permitindo, onde a minha carne está mais fraca, Deus vai entrando, né? Vocês estão entendendo? Então não herdar o reino de Deus não é perder salvação aqui, ou ganhar salvação. É viver aqui na terra com o reino instalado dentro de nós e vivendo o reino de Deus. É por isso que, olhe bem, vou falar uma coisa pesada. Olhe bem. Uma pessoa olhando para você assim, sabendo quem você é, você acha que ela vai olhar para você e falar assim, olha que pessoa perfeita, esse é verdadeiramente salvo? O que ela vai olhar em você? Os seus defeitos. Vai olhar ou não vai? Não vai olhar? Você acha que você andando com a vida que você tem, você expressa 100% que você é um cristão verdadeiro? Não. Porque às vezes você fala demais, às vezes fala de menos, às vezes se intromete num deveria, às vezes aconselha errado. Você percebe? Qualquer um. Por isso que eu falo, não adianta, tem que dar um bom testemunho, o máximo que você puder de coisas boas, mas você vai falhar. Por isso que a gente depende de Deus agir no coração de uma pessoa, abrir lá e fazer ela entender para que ela seja salva. Que alma você vai ganhar? Nenhum homem tem poder de ganhar alma nenhuma. O único ganhador de almas é Jesus Cristo através do Evangelho. Ficamos claros nisso? E a grande luta, para terminarmos, olha lá, Colossenses, vai para frente. Colossenses. Aí Paulo vai mostrar a grande luta, que é uma coisa diária. Por isso que eu preciso conhecer o Evangelho, crescer por dentro. O que é crescer por dentro? Eu vou aprendendo o Evangelho vai tomando posse da minha mente. E lentamente de dentro para fora a carne vai sendo subjugada numa área ali. Uma coisa, eu era uma pessoa irritada, gente. Eu lembro que às vezes eu estava orando em casa, quando eu era solteiro, minha mãe gostava de assobiar. Eu venho de família de italiano, meu pai vivia cantando as músicas assobiando, aquele assobio floreado. Sabe, minha mãe também, às vezes eu estava orando lá, coitadinha da minha mãe, fazendo almoço, uma carga pesada, assobiando lá uma música, e eu irritado, porque eu queria orar, irritado com a minha mãe numa parede seguinte, que ela está assobiando. Olha que praga! Em vez de falar, Deus, obrigado pela minha mãe que está contente, fazer comida para 7 irmãos, haja panela, haja comida, e lavar roupa e passar, ela passava a roupa de todo mundo, e eu aqui irritado, porque ela estava lá. Eu ia deitar, estava chovendo, ficava lá uma calha do vizinho, tom, tom, minha cabeça ficava lá, tom, parecia um relógio, tom. Oh, que desgraça! Não consigo. Você acredita que loucura é essa? Sim ou não? Não tinha coisa que me irritava, que eu dava vontade de dar um soco. Meu Deus, isso tudo foi sumindo. No começo a gente mantém um controle assim, mas por dentro, que nem um cachorro louco, né?
O evangelho vai entrando, você vai aprendendo, vai entrando de dentro para fora. A carne vai sendo posta em ordem. Agora não é uma semana, é anos. Hoje pode estar caindo um raio, eu nem acordo mais. A paz do reino, vocês estão entendendo? Pode assobiar, pode xingar, pode ligar. Tem lá um vizinho, três casas depois, ele é baianão, baiano é tudo gente boa. Mas o cara põe uma música, ele pensa lá na Bahia. Ele chega de domingo, ele toma uma cerveja, põe uma música para o bairro ouvir. Não é para uma pessoa ouvir. É para até o cemitério lá, os defuntos ouvir. Sem nenhum respeito por ninguém. Ainda mexe um pouquinho comigo, mas um dia eu olhei e falei, deixa para lá, vou suportar aqui com paciência. A vontade era mandar um rojão na cabeça dele. Pastor, se eu tenho essas vontades de vez em quando, dá vontade, viu? A carne vem da... Né? Agora vem a grande luta. Se eu não aprender o evangelho, não for construído por dentro, eu não vou ter o fruto da nova vida. Por isso que Paulo fala no capítulo 3 de Colossenses assim, 5, verso 5. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus. Então eu estou debaixo da ira de Deus? Não. Sobre os filhos da desobediência que estão nisso. Eu não sou mais filho da desobediência. Agora Paulo fala, nessas mesmas coisas vocês andaram em outro tempo. Vocês viviam nisso. Agora vem a batalha, despojai, largue tudo isso, lute contra isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros. Você não mente às vezes para os filhos? O filho vem falar uma coisa e fala, esse cara quer me pegar nisso. Se eu falar isso, eu saio fora, deixo ele sozinho. Ah, filha, não é muito assim não. De vez em quando a gente não dá uma escapadinha assim. Ou não quer que o filho saiba alguma coisa, esconde. Você faz isso? Sim ou não? Não precisa responder. Não é? Tinha uma irmã da igreja. Não, porque tem que ser santo, isso é muito Deus. Tem que ser santo, tem que ser isso, aquilo, tal. Uma vez eu estou no corredor, ela está lá. Ela não queria que a filha fizesse. Não queria que a filha fizesse certas coisas. E está mentindo para a filha que vai fazer isso, vai fazer aquilo, que não vai fazer. Eu falei, olha, está vendo? Lá na frente não pode aqui para a filha não cair de cabeça no chão, não chacoalhar, não deitar, vibrazinho. Está mentindo, ó. Está mentindo. Ela pensa que eu não vi, mas eu vi. Estava mentindo para o filho não gritar, espernear, para ela não passar vergonha na igreja. Fazer morrer a vossa natureza terrena. Vos revistais do novo homem. Olha lá o verso 10. Que se refaz para o pleno conhecimento de Deus, né? Segundo a imagem daquele que o criou. O qual não pode haver grego, aí não faz acepção de pessoas, nem grego, nem judeu, nem aqueles que guardam a lei, nem quem não guarda, nem bárbaro, nem cita, nem quem é escravo, nem quem é livre. Cristo é tudo em todos. Então aquela lista que nós lemos em Efésios, vamos terminar lendo ela. Vamos lá, vai lá, volta um pouquinho, já chegou em Efésios. Efésios 4, onde Paulo fala. Versos 17. Por isso vos digo, Efésios 4, 17. E no Senhor testifico, não mais andeis como andam os gentios. Não, verso 25, desculpe. Por isso, deixando a mentira, Efésios 4, 25. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, pessoa amargurada, toda cólera, toda ira, gritaria, mentiras, malícia. Antes sede uns para com os outros compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou. Vamos para o verso 3, vamos lá. Mais a impudicice, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos.
nem conversação torpe, palavras vãs, chocarrice, né? Ficar fazendo bullying, tirando um sarrinho dos outros. Com essas, você é barrigudo, você é careca, um zombando do outro. Antes, pelo contrário, com ações de graça. Saber isso, nenhum incontinente, impuro, avarento, idólatra tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Sobre quem? Os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele. E assim Paulo vai dando uma lista de coisas, até o verso 21. Depois você lê lá. Até o verso 21. De coisas que vão ser agressivas. Por quê? Porque nós não conseguimos cumprir 100%. Porque a gente é egoísta, às vezes a gente é avarento. A gente não consegue cumprir 100%. Então a carne é desnudada, nada de se esconder. Por isso não adianta falar para uma pessoa, não põe essa roupa. Estava aqui conversando com o Neivaldo aqui. Ele foi no aniversário e foi de bermuda, né? Foi ontem, né? Esses dias, né, Neivaldo? Vamos dar um exemplo, falamos isso hoje. Aí ele foi lá, foi de bermuda, maior calorão. Qual o problema de um homem vestir uma bermuda? Nenhum. Aí chegou lá, tinha um casal de crente, de paletó e gravata, de coque, aquela... Olharam para ele, você é crente? Vai escandalizar. A primeira coisa que olharam, a bermuda dele. Olha, olharam, ele quando não conhecia Jesus, fez umas tatuagens. Olharam, olha aí, todo tatuado. Já começaram a matar ele ali na condenação na hora. Porque eles se acham muito santos por causa da aparência. A roupa não mata a carne. Aí Nivaldo já aprendeu, foi paciente, foi deixando de lado, né? E eles, os super santos, estão no aniversário, de paletó e gravata. Quem tem bermuda vai para o inferno, né? Aí veio outro da CCB. Tem uma revelação para te dar, irmão, uma revelação para te dar. Qual revelação? Você é crente? Você precisa ir na CCB, que só lá salva. Você está perdido. Mas eu aceitei Jesus, creio que pagou pelo preço dos meus pecados. Não, só lá é a igreja certa da salvação. Para você ver. Vocês entendem, meus irmãos queridos? Foi duro hoje a conversa? Então reconheça, nós não somos nada. Nós não somos o ungidão, o bom. Olhe para a tua trilha, os defeitos que você tem e fala diante de Deus, se não é a tua graça, eu já tinha rodado há muito tempo. Deus, eu julgo, eu condeno, eu penso coisas erradas. Graças pela tua graça. Hoje eu entendo o verdadeiro sacrifício na cruz, porque por mim mesmo estaria condenado. Recebe a palavra de hoje? Hoje foi longa, né? Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos orar. Senhor, te adoramos profundamente. E hoje nós estamos expostos a Ti pela Tua palavra, nada de se esconder. Estou aqui com todos os meus defeitos, e cada um desses irmãos que está aqui está com os seus defeitos, sem se esconder, sem capa de santidade. E te agradecemos porque a obra da cruz resolveu isso. Trouxe o perdão e a quitação da nossa dívida, Senhor. Nós queremos orar por todos quantos receberão esta palavra e que os olhos do coração deles sejam iluminados, aqueles que estão debaixo de igreja, de lei, de jugo, de peso, de condenação, de cobrança, da santidade exigida que nem quem prega consegue viver. Solte a mente dessas pessoas, que elas entendam que é só pela graça, que é só pela obra de Deus em nós e não existe nenhum outro meio. Não existe nenhum outro meio, Senhor. Crendo que isso vai acontecer, oramos pela fé em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Pode aplaudir bem forte.